Vamos falar da Gol, que é o assunto do dia, né, Débora? Exatamente, né? A Gol, ela teve uma sequência muito ruim desde sexta-feira, continua aí nessa sequência agora pela manhã, e eu vou explicar para vocês, né, como é que aconteceu essa queda, né, das ações da Gol, né, da onde veio, né, essa retração e quais foram os assuntos aí, na verdade, quais foram os fatos que sucederam para que isso acontecesse. Então, a gente tem que voltar lá para sexta-feira, que foi quando a Gol entrou com um pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, não, tá? Então, a recuperação judicial foi pedida lá nos Estados Unidos. É um processo que se chama Chapter 11 ou 11, né, lá dos Estados Unidos, que é uma forma que quando a empresa ela está endividada, né, com autoendividamento, sem ali uma possibilidade de pagar aquela dívida com folga, ela vai e pede para reestruturar as dívidas. Um processo parecido com o da recuperação judicial aqui do Brasil. Então, a empresa está endividada, com dificuldade para pagar a dívida, só que aí o caso é a operação nos Estados Unidos, tá? Então, acho que é bom a gente frisar isso, por isso que foi pedido lá. Tá? Então, a Gol estava com dificuldade de pagar suas dívidas nos Estados Unidos e pede essa reestruturação das dívidas. Então, a gente entra naquele processo, né, de recuperação, que tem todo um período de estruturação, de aceitação desse pedido. Então, a Gol embarca, né, nesse momento aí no dia 26. Em seguida, né, logo no dia 26 à tarde, a S&P Global e a Fitch, primeiro foi a S&P, depois a Fitch ao longo do dia, rebaixaram a nota da Gol. Então, as empresas elas têm um rating, uma nota de crédito, vamos pensar assim, e aí quando a gente tem alguma dificuldade de pagamento, essa nota ela pode ser piorada e rebaixada. Tá? A nota nada mais mede do que a distância que aquela empresa está de pagar a sua dívida. Né? E aí ela já tinha um rating deteriorado, estava CCC-, né, já muito próxima do D, e aí a gente tem o corte do rating para D, mostrando que ela está cada vez mais distante de uma saúde financeira e cada vez mais perto de uma dificuldade financeira. Né? Então, depois que ela protocola esse pedido, esse rating é cortado pelas duas instituições aí que normalmente medem, né, e dão essas notas de crédito. No dia 26, a Gol 4, né, que é o ticker, né, o código de negociação da Gol aqui no Brasil, cai 8%. Ela termina o dia cotada ali perto de R$ 6,00, a 5,92, e aí ela tem uma queda de 179 milhões no valor de mercado dela. Né? Então, quando a gente tem o número de ações vezes o que ela vale, isso é o valor de mercado daquela empresa. Como ela caiu bastante, começou caindo 8%, mas ela caiu muito mais em seguida, ela chega ali aos seus... chega ali a um pouquinho menos de 2 bilhões, né? E isso não era visto desde março de 2023. Em seguida, né, no dia 26 de janeiro ainda, a Gol confirma que ela não vai mais ser negociada porque ela tinha ali, né, os seus ADRs negociados em Nova York, né, que são os recibos lastreados aqui no Brasil, negociados em Nova York. Ela já confirma que ela não vai mais ser negociada em Nova York por conta do pedido de recuperação lá dos Estados Unidos. Então, a gente tem esse primeiro desdobramento já desse pedido de reestruturação da Gol. Logo em seguida, já no dia 29, né, então ontem, o BBI, né, que é o BBBI, na verdade, que é o BB Investimentos, rebaixa a recomendação da Gol para venda. Então, começa a recomendar a venda com um preço-alvo de R$ 5,23, quase 12% menor do que o último fechamento do dia 26. Então, aqui já os bancos se movimentando, apontando que a Gol vai ter dificuldades, que começam a ter essa recomendação de venda. Isso parece pequeno, mas quando a gente tem rebaixamento de rating, recomendação de venda, rebaixamento da empresa e do preço-alvo, isso começa a gerar um burburinho, um movimento de mercado maior, e aí a empresa entra naquela espiral negativa também, né, das pessoas quererem vender, e aí ela cai mais, aí as pessoas ficam assustadas, vendem mais, e aí a gente tem esse primeiro desdobramento aqui nas recomendações do Brasil, porque até então a gente estava falando de S&P e Fitch. Em seguida, a companhia chega ali a 21 bilhões, na verdade ela chega ali a 20,76, se não me engano, 20,176 bilhões de dívida, né? Então ela teve que prestar contas das suas dívidas e a dívida ficou ali maior do que o esperado pelo mercado no finzinho do dia 29, isso é divulgado,
mostrando ali que teve queda em relação ao ano passado, mas continua um endividamento grande, né, um endividamento que trouxe uma preocupação. Ainda no dia 29 de janeiro, então a gente está falando de ontem ainda, a Gol fechou em queda de 33%, então teve aí uma queda bem abrupta, ela ficou muito longe do segundo lugar das maiores quedas da nossa Bolsa, e aí ela encerra cotada quase R$ 4,00, R$ 3,93, e a companhia perdeu mais 674 milhões de valor de mercado, chegando a 1,32 bi. Em seguida, a gente ainda tem um desdobramento no finzinho do dia ontem, quase 10 horas da noite, que o juiz lá de falências de Nova York aceitou o pedido da Gol de um empréstimo ali de mais ou menos 4,6 bilhões de reais, que daria 950 milhões de dólares, para ali um crédito para empresas que estão em situações específicas, que estão com dificuldades financeiras. Isso é aprovado, mas não impede que a Gol abra em queda hoje, né? Então a gente teve uma Gol bem em queda hoje. Ela foi inclusive excluída dos índices da Bolsa, né? Então ela continua sendo negociada, mas em títulos de outras condições. Então ela foi excluída do Ibovespa e de outros índices que ela fazia parte, como o índice de governança, small caps. A gente tinha ela também no ITEG. Então, ela passa a ser excluída de todos esses índices que ela fazia parte a partir de hoje. Então, hoje é o último dia dela negociada no Ibovespa. E essa fatia da Gol vai ser dividida entre as outras ações do índice. Então, aqui, um pedido de reestruturação, mais a repercussão do mercado aí, que fez ela cair bastante, fez com que ela fosse excluída aí dos principais índices da Bolsa Brasileira.